Olá, pessoal. Nós estamos indo hoje para a nossa aula 3 de Fundamentos da Linguagem Musical 1. Nós vamos falar de alguns assuntos importantes hoje, todos eles relacionados com propriedades dos sons. Então, os assuntos que nós vamos falar é como o som é produzido, propriedades dos sons, altura, duração, intensidade e timbre. Então, vamos começar pelo início. Como um som é produzido? Já que a gente está trabalhando música, que a gente está estudando música, e música está relacionada intimamente com a questão de som que é produzido por um instrumento musical, no nosso caso, como que a gente produz esse som? O som, na verdade, é produzido quando um objeto vibra e faz com que o meio ao seu redor também vibre. Essas vibrações geram ondas sonoras que se propagam através do meio e chegam até os nossos ouvidos, onde são captadas e interpretadas pelo cérebro. O que isso quer dizer? Isso que eu estou fazendo com vocês agora, o falar, vocês só conseguem ouvir ele porque existe, por exemplo, uma prega vocal que fica dentro da nossa parte da garganta, onde passa o ar e faz essas pequenas pregas, como se fossem cordas, vibrarem, e aí é produzido um som e eu consigo falar e vocês conseguem ouvir. Essa vibração que é feita nessas pregas vocais, ela mexe no ar, e aí o que acontece? Esse ar vai propagando esse som até chegar ao ouvido de vocês, e é o cérebro que decodifica tudo isso. É um assunto meio maluco, mas nada mais é do que sempre tem alguma coisa que vibra, produz um som, esse som é propagado pelo ar e ele chega no nosso ouvido. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui com um violão. Ó, se eu tocar uma corda do violão, se vocês repararem, essa corda vai balançar de um lado para o outro. Nesse movimento de balançar de um lado para o outro é produzido o som. Só que isso é muito rápido. A corda, ela como se ela fizesse um vai e vem muito rápido e produzisse o som. E aí a gente tem os sons da corda do violão. E isso vibra o ar que chega no ouvido de vocês. E é assim que é produzido o som, ok? Já mostrei o exemplo para vocês da corda do violão. A mesma coisa acontece com outros instrumentos musicais. No caso aqui, ó, a gente tem a flauta, que não tem a corda, mas ela tem um esquema que produz uma vibração do ar aqui dentro. E aí é isso que vai produzir o som, a onda sonora. E isso acontece para todos os instrumentos. Por exemplo, no caso do clarinete, a gente tem uma palheta que vibra. No caso dos outros instrumentos de percussão, por exemplo, a gente tem uma pele que vibra quando é batida pela baqueta. Ou tem, no caso do xilofone, do glockenspiel, a tecla, que também é percutida e faz vibrar. E assim a gente produz todos os demais sons. No caso dos instrumentos de bocal, por exemplo, a gente vai ter a vibração do lábio, que vai produzir essa a sonoridade que a gente está buscando. Por isso que a gente precisa de estudar bastante. A gente está aprendendo inicialmente e tudo parece muito estranho quando está tocando num instrumento. Mas quando a gente entende por que isso acontece, muitas das questões são resolvidas. Por exemplo, no caso do clarinete, que é o meu instrumento, às vezes a paleta está forte demais, às vezes a paleta está colocada da maneira errada, e aí ela não consegue vibrar da maneira correta para produzir o som como a gente precisa, ok? Então vamos para frente para a gente entender o que tem no restante dessa aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre propriedades do som. O que são propriedades do som? São características que todos os sons possuem e são essas características que vão diferenciar e descrever este som. São as particularidades deste som, as características de cada som. As principais propriedades do som são a altura, a intensidade, a duração e o timbre. E a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. A altura é quase que para a gente a propriedade do som mais importante no caso de um instrumento. Ela está relacionada intimamente com as notas musicais que a gente conhece. Vamos entender o que é a altura, então. A altura está relacionada à frequência das ondas sonoras. Essa questão é bastante técnica, o que é a frequência das ondas sonoras, vocês não estão na idade de entender isso ainda. Mas o que vocês precisam de entender é que a altura está relacionada com grave ou agudo. Então, quando eu ouço um som grave, que é um som grosso, e um som agudo. Grave, agudo. Grave é o som grosso e agudo é o som fino.
A altura, como eu havia falado, está relacionada com o pentagrama no que se refere às claves. Eu preciso de saber qual é a clave para saber o nome dessa nota e a altura da nota. E ela está relacionada com as notas em si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. É como se eu estivesse subindo uma escada. Eu vou do grave para o agudo. Ou, ao contrário, do agudo para o grave. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E aí a gente consegue ter essa relação de escada subindo, escada descendo. Quanto mais eu subo essa escada, mais aguda fica a nota. Quanto mais eu desço essa escada, mais grave fica a nota. Mas como que isso aparece de fato no pentagrama? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quanto mais para baixo estiver a nota no pentagrama, mais grave ela será. Quanto mais para cima a nota estiver no pentagrama, mais aguda ela será. Então vamos olhar esses exemplos aqui. Os exemplos aqui embaixo são os seguintes. Nós temos aqui duas notas na mesma linha. Então, essas notas são da mesma altura. Elas são da mesma, ou elas são graves ou elas são agudas, mas elas são da mesma altura. Agora, aqui nesse caso, quando a gente tem uma comparação, reparem aqui que a gente tem quem está aqui embaixo do pentagrama tem o som mais grave. Quem está para cima do pentagrama tem o som mais agudo. O mesmo acontece nesse outro exemplo. Aqui eu tenho uma nota mais aguda e aqui eu tenho uma nota mais grave, porque ela está abaixo no pentagrama com relação à outra. Então, a altura no pentagrama tem a ver com se essa nota está para cima do pentagrama ou para baixo do pentagrama. Quanto mais para cima, mais agudo. Quanto mais para baixo, mais grave. Vamos fazer um exercício. Um exemplo só para vocês entenderem como é que isso funciona. A nota 1 é mais aguda ou mais grave que a nota 3. Então, a nota 1 é mais aguda ou mais grave que a nota 3. Vamos lá, pensem aí. Vou repetir. Nota 1 é mais grave ou mais aguda que a nota 3. Vou dar a resposta. A nota 1 está na segunda linha do pentagrama. E a nota 3 está um pouquinho acima, no segundo espaço do pentagrama. Então, a nota 1 é mais grave que a nota 3, porque ela está abaixo do pentagrama com relação à nota 3. Entenderam como isso funciona? Beleza, então. Eu vou passar alguns exercícios desses para vocês fazerem. Vamos lá. Seguindo para a próxima propriedade do som, nós vamos falar da duração. A duração refere-se ao tempo que um som é emitido, ou seja, se ele é um som curto ou um som longo. Alguns instrumentos não conseguem sustentar o som por muito tempo, mas, no geral, todos os instrumentos de sopro conseguem sustentar sons curtos e sons longos. Por exemplo, se eu canto uma nota dó, é uma nota longa. Eu posso fazer esse mesmo dó curto. Dó, 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 dó. Uma série de sons curtos. Então, essa propriedade do som é a duração, que tem a ver com sons curtos ou sons longos, ok? Como que isso aparece na partitura para a gente? A duração na partitura, ela aparece nas diferentes formatos das figuras musicais. Quais são as figuras musicais que vocês já aprenderam? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, como está sendo mostrado aqui na figura deste slide. E também as suas pausas. Pausa de semibreve, pausa de mínima, pausa de semínima, pausa de colcheia. E é assim que a gente escreve as durações dos sons na partitura. Ela está relacionada também com a fórmula de compasso. Mas esse assunto a gente não falou com vocês ainda. Então, não adianta a gente falar sobre ele agora. Mas, principalmente, a duração está relacionada com as figuras de som e as figuras de silêncio, ou seja, as figuras musicais, semibreve, mínima, semínima e colcheia, e as pausas de semibreve, pausa de semínima, pausa de mínima e pausa de colcheia. Vamos ver esse exercício aqui. Vamos lá ver se vocês entenderam e se vocês conhecem as figuras musicais, que é um assunto que a gente vai falar mais para frente nas nossas aulas também, mas por tocar em partituras das músicas, vocês já conhecem estes símbolos. Vamos lá.
A figura de número 3 é mais curta ou mais longa que a figura de número 4? Vou repetir. A figura de número 3, ela é mais curta ou mais longa que a figura de número 4? Pensem aí. Vou repetir. A figura de número 3 é mais curta ou mais longa que a figura de número 4? A resposta é que ambas as figuras têm a mesma duração. Nós estamos falando da pausa de semínima no número 3 e da mínima, e da semínima, perdão, no número 4. Então, pausa de semínima e a semínima têm a mesma duração. Uma representa silêncio de um tempo e, no número 4, significa som de um tempo. Nas fórmulas de compasso que vocês estão estudando, que é geralmente 4x4, 3x4 ou 2x4. Ok? Então, o número 3 e o número 4 têm a mesma duração. Vamos para a próxima propriedade do som. Vamos falar sobre a intensidade. A intensidade depende da amplitude da nota e define se o som é forte ou fraco. Como que eu consigo produzir um som forte ou som fraco, por exemplo, no violão, que é esse instrumento que está aqui? Se eu tocar a corda de maneira bastante suave, eu produzo um som fraco. Quase não dá para ouvir. Agora, se eu começar a puxar, a tocar essa corda com um pouco mais de mais força, o som vai ficando cada vez mais forte. Percebe? Então, a intensidade tem a ver com a força que eu coloco para tocar uma nota, com a potência que eu coloco nessa nota musical, que vai ser tocada. No caso dos instrumentos de sopro, tem a ver com a quantidade de ar que eu estou colocando, a pressão de ar que eu estou colocando. No caso da percussão, tem a ver com a força com a qual eu percuto a pele da caixa ou do bumbo, ou, no caso da tecla, dos instrumentos de tecla, ok? Então, intensidade tem a ver com som forte e som fraco. E como que isso aparece na partitura? A intensidade na partitura ela é demonstrada por meio dos sinais de dinâmica ou sinais de intensidade. Quais que são eles? Nós temos aqui o piano, que vocês conhecem, que significa som muito fraco. Nós temos aqui o meio forte ou mezzo forte, que é o MF, que significa mais ou menos forte. E nós temos o F de forte. Essas três intensidades, com certeza, já apareceram nas partituras que vocês estão tocando. E aí existem variações delas. 2 Fs quer dizer que é muito forte, fortíssimo. Nós temos aqui, ó, MP, que significa meio piano, ou, em italiano, mezzo piano. E nós temos aqui 2 Ps, que significa suavíssimo, muito suave, muito fraco, que é o PP, pianissimo, em italiano. Além disso, nós usamos este símbolo que aparece aqui embaixo, que é o sinal de crescendo e decrescendo, ou crescendo e diminuindo. Então, o crescendo, ele parte do piano e cresce até o forte, ou até o meio forte, depende de como isso está escrito na partitura. E o decrescendo ou diminuendo significa ao contrário. Eu toco uma coisa forte e vou diminuindo a intensidade dela. É como se eu tivesse, no caso do crescendo, eu começasse a falar muito devagar, eu começasse a falar muito baixinho e fosse aumentando a intensidade da minha voz até ficar muito forte. E no caso do diminuendo, eu vou diminuindo a intensidade da minha voz. Então, a gente consegue ter essa sensação de crescendo e diminuindo também na nossa voz, na hora de cantar, na hora de tocar um instrumento. E isso cria muitas nuances para a música, deixa a música mais bonita, ok? Vamos para a próxima propriedade. Essa é uma propriedade do som um pouco diferente. O timbre é o que permite distinguir sons de mesma altura e mesma intensidade emitidos por diferentes fontes sonoras, como um violino e um piano tocando a mesma nota, por exemplo. Se a gente você tem uma flauta tocando a nota sol, ou um violão tocando a nota sol, que eu acho que é essa daqui. Como que você consegue identificar a fonte sonora? Através do timbre.
Como que eu consigo identificar de onde veio o som, se foi da flauta ou do violão, se eu tiver com o olho fechado? Pela minha escuta. Cada instrumento tem uma característica no seu som, tem uma cor no seu som, tem uma propriedade no seu som. E é isso que a gente consegue perceber através do timbre. O timbre, então, me permite identificar de onde está vindo um som. E como que isso aparece na partitura para a gente? Nesse primeiro momento de estudo de vocês, na partitura, o timbre é demonstrado através do instrumento que vai estar tocando aquela parte específica que será tocada. Nesse caso aqui, se vocês olharem, é uma parte de trompa. Mas, no caso de vocês, na pasta de vocês, vai ter escrito lá em cima, na parte superior esquerda da partitura, o nome do instrumento de vocês. Ou, no caso da percussão, qual que é a família de instrumento que vai estar sendo tocada naquela música, que pode ser bumbo, caixa, glockenspiel, agogô, pandeiro. Cada partitura vai ter uma informação diferente. Nós vamos fazer um exercício agora, que é um exercício de descobrir de onde está vindo determinado som. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Vamos lá, colocando o nosso ouvido para funcionar. Alguns instrumentos eu sei que vocês conhecem, outros talvez não. Aproveitamos agora e já conhecemos estes instrumentos também. Qual que é o instrumento? Que instrumento é esse? Esse é o saxofone. Um tenor especificamente. E esse instrumento parece uma caixinha de música. Qual que é? A gente tem na banda. Trompete. Esse é uma banda. Como uma pessoa toca isso? Violino. A questão violoncelo. Esse instrumento é o trombone.
senta bem na frente, para ver muito na fala dele. O maestro estica isso é o fagote. É, flauta transversal. Tocando o tema de Harry Potter. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, que nós falamos sobre propriedades dos sons. Espero que vocês tenham gostado e, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. A gente se encontra na semana que vem para a nossa revisão das aulas de teoria, ok? Então, façam os exercícios, revisem as aulas, anotem suas dúvidas para que a gente tire as dúvidas no nosso próximo encontro, ok? Um abraço, tchau, tchau.